Além do Rimuru estraçalhando Hinata, Benimaru e os outros acabaram com a raça dos cruzados que estavam com ela. O anime nos mostra apenas a luta de Rimuru e Hinata, com os outros cruzados e os subordinados do Rimuru chegando depois que eles acabam as suas batalhas, com os cruzados já derrotados e os outros vitoriosos. Mas em um capítulo especial nós temos as lutas que acontecem entre eles, principalmente a forma como Benimaru humilhou e estraçalhou Arnold, que seria o cruzado mais poderoso abaixo da Hinata, enquanto nos mostra que Fritz estava aterrorizado com o Rimuru. Naquelas lutas muita coisa insana aconteceu e eu vou te contar hoje, porque assim como você, eu amo Tensura e dou o meu melhor para fazer os melhores vídeos que eu posso para vocês. Então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Enquanto Shion confrontava a tropa de cruzados que invadia Tempest ao serem enganados pelo clero dos 7 dias, temos o encontro de Rimuru, Hinata e algum de seus subordinados nas proximidades. Quando Rimuru falou com Hinata sobre o ataque flagrante dos cruzados, Arnold, o cruzado mais poderoso abaixo de Hinata, quis falar sobre como isso era um mal entendido, mas não é como se fosse mudar alguma coisa e Hinata já sabia disso. Como líder, ela estava bem ciente do que fazer e como proceder, e que agora a conversa estava fora da mesa. E enquanto Hinata tentava negociar com Rimuru, Arnold pensa que deve ser cauteloso não apenas com o Lorde Demônio Rimuru, mas com os outros 4 magins atrás dele também, porque eles emitiam auras ferozes que apenas os poderosos emitem, e apenas pelas suas auras ele percebeu que eles não eram pouca coisa. Olhando para Alvis, Sofia, Souei e principalmente Benimaru, Arnold não tinha confiança nenhuma que eles poderiam vencer esses nascidos da magia. Eles eram muito poderosos e apenas o olhar deles entregava isso. Ele reconheceu esse grupo como sendo tão poderosos que apenas lordes demônios e dragões verdadeiros estariam acima deles, superando a classificação A+. Mas vendo que não tinha muito o que fazer, Arnold decidiu colocar sua fé em Hinata, que convenceria Rimuru, e escolheu a posição de comprar tempo, para que assim, se ele e seus 3 companheiros enfrentassem os magins e ganhassem tempo suficiente, Hinata poderia convencer Rimuru a sentar em uma mesa e conversar, esclarecer o mal entendido. E dessa forma, ele meteu aquele louco que nós vimos no anime, xingando e gritando com Rimuru, e quando Benimaru interviu com ele, Arnold ficou aliviado, já que Benimaru era claramente o mais poderoso dos magins, e se fosse ele lutar contra qualquer um dos seus companheiros, eles com certeza perderiam. Porém, Benimaru falar que ele já estaria no chão se tivesse intenção assassina no seu primeiro ataque, perturbou Arnold. Afinal, ele já sabe que o Majin é mais forte do que ele mais ou menos, mas não muita coisa, então ser tratado como inferior por ele o deixou meio chateado. E durante todo esse pouco tempo de conversa, Benimaru sempre se mostrou desinteressado em Arnold para o estresse do Templário. Benimaru estava olhando para outras coisas, sem perder tempo com um mísero Templário. E então, com Arnold e Benimaru saindo dali, Sofia e Alvis desafiaram Fritz e Baku, que concordam em sair dali também para abrir caminho. E embora Fritz estivesse falando com Alvis de maneira descontraída e até flertante com ela, na verdade essa era uma tática para conhecer seus oponentes em parte, né, porque eles ainda não sabiam quem estavam enfrentando. Mas porra, vamos lá, existem 3 Best Keepers: Alvis, a cobra; Sofia, a mulher gato, que é um tigre na verdade, e o outro cara que eu não lembro nem o nome e nem qual animal ele é. Tem 2 mulheres na frente deles, uma gato e uma com olhos de cobra. Como que eles não sabem quem eles estão enfrentando? Eles falaram que reconheceram os 3 Beastkeepers apenas de olhar pra eles, que sabiam que aqueles ali eram os protetores do Carrion. Se eles conhecem os Beastkeepers, como que eles não sabem quem é Sofia e Alvis, meu Deus? São 3 Beastkeepers e 2 estão ali. Esses cruzados são muito burros. E nesse caso, Baku enfrentará Sofia, enquanto Fritz vai ir com Alvis. E novamente, assim como Benimaru, Sofia não tem dúvidas sobre a sua vitória, dizendo até mesmo que pouparia Baku se ele divertisse ela. Fritz, por outro lado, está fritando de medo.
A situação para ele é extremamente ruim, principalmente ao olhar para Rimuru e sentir um medo instintivo do Lorde Demônio, o reconhecendo de cara como um dos mais poderosos. O medo que ele sentiu de Rimuru aqui abalou até mesmo a sua fé absoluta em Hinata. Para ele, Hinata é suprema e nunca perderia, mas neste momento ele teve dúvidas. Será que ela perderia para essa incrível existência que é um Lorde Demônio? E aqui, por causa disso, ele tentou baixar a guarda de Alvis com suas táticas simples, mas não conseguiu. E enquanto pensava mais sobre como distrair sua oponente, uma magia devastadora foi sentida nas proximidades. No caso, foi Xion recebendo de frente aquela magia super poderosa dos cruzados e quebrando ela como se não fosse nada. E essa visão fez Fritz congelar. Afinal, aquela era uma magia de nível tático, uma magia nuclear de nível tático. Essa magia é algo extremamente poderoso, uma das magias mais fortes que os humanos podem recitar. E ainda assim, nas mãos da Xion não foi nada. Dali então, ele tem a visão de Arnold parecendo dominar Benimaru com sua esgrima, mas Alvis então comenta o quão magnífico é Benimaru estando ansioso para estudar até mesmo a espada de Arnold, deixando a entender que Benimaru não estava sendo pressionado, mas sim estudando o estilo de espada do Arnold. E Fritz de início não consegue entender, afinal para ele, obviamente Benimaru estava sendo sim pressionado, só podia se defender. E ele fala isso, que Benimaru claramente está perdendo. Mas Alvis nem o responde e apenas manteve um olhar frio para ele enquanto observava o conflito entre os outros dois. E enquanto Alvis assistia aquele confronto, Fritz teve vontade de atacar ela, aproveitar esse momento que ela tá com a guarda baixa, mas ele não fez isso porque ele sentiu que aquela era uma abertura envenenada, que se ele aproveitasse esse momento para atacar ela, ele se arrependeria profundamente. E ele estava certo, de fato, Alvis não é besta, e ela estava pronta para acabar com ele se ele fizesse esse movimento naquele momento. Logo, Alvis declara que a luta de Benimaru acabou, porque Arnold é fraco e logo irá perder para o Oni. E Fritz de início ficou irritado com isso, afinal, para ele, Arnold tinha vantagem. Mas Alvis declara simplesmente assim: o final da luta já está decidido e ponto. Ela não está falando isso com confiança, com arrogância, ela está estatando um fato. Além disso, ela declara que se Benimaru quisesse incendiar toda aquela área ali, ele já teria feito isso. Se ele quisesse incinerar todos os presentes, também teria acontecido. O único motivo pelo qual Arnold não foi de arrasta pra cima conhecer Deus é porque Benimaru ficou interessado em sua esgrima. E embora até o momento Fritz estivesse nervoso com Alvis subestimando os templários, ao ouvir ela falar essas coisas sem zombar dele, apenas estatando a verdade, ele ficou coberto de suor frio, porque se ela tem tanta confiança assim naturalmente de que esse é o resultado, e se realmente for? Isso aterrorizou Fritz. E enquanto isso, Benimaru decidiu finalmente ficar sério. Arnold aqui elogiou Benimaru por ser capaz de desviar de sua espada, e Benimaru apenas comenta que é natural, afinal o seu mestre o ensinou a detectar o fluxo da esgrima, e claro, como se tornar um com a sua espada, e ao fazer essas duas coisas, ler a espada de um oponente é a coisa mais fácil do mundo. Mesmo que Benimaru ainda não tenha alcançado esses níveis na esgrima de se tornar um com a espada e ler completamente os fluxos, no momento ainda é mais do que suficiente para acabar com alguém como o Arnold. E assim, Arnold decide começar a usar sua técnica secreta que o fez o mais forte dos cruzados, sendo ela uma esgrima imbuída com a magia dos 5 elementos espirituais, ou seja, uma magia espiritual com 5 elementos diferentes, sendo uma técnica muito poderosa, talvez uma versão inferior da Melt Slash de Hinata. Porém, Benimaru apenas levantou seu Taichi e desceu ele como se não fosse nada, recebendo suavemente o golpe de Arnold e quebrando ele na maior tranquilidade, e ainda por cima lançando sua espada no ar. A técnica de Benimaru destruiu o poderoso ataque de Arnold, onde Arnold precisou soltar sua espada para não machucar sua mão no choque, porque aquele simples gesto de Benimaru foi tão duro, resistente e poderoso que Arnold teria machucado gravemente a sua mão se ele não tivesse largado sua espada. Basicamente, Benimaru dominou a espada melhor que o próprio Arnold, e ainda por
por cima diz que a espada do seu oponente ainda é amadora, falando que ela pode ser poderosa, dizendo que é inútil se essa força, esse poder não atingir seu alvo. E aqui Arnold caiu de joelhos e admitiu a sua derrota nas mãos de Benimaru. E com esse resultado, Alves diz que avisou Fritz, perguntando o que ele pretende fazer agora. E enquanto pensava na situação, em como proceder e no que estava acontecendo, ele para analisar as lutas dos outros cruzados. As pessoas lutando contra Xion já caíram nas mãos dela, ela dominou eles completamente. Baku parece estar lutando de igual para igual com Sofia, enquanto a Ritos estava presa. Ritos parecia estar envolvida em alguma coisa enquanto corava fortemente para Souei. E enquanto ele estava ao lado dela com ela presa, um clone dele estava lutando contra o espírito Undyne que ela invocou, sendo ela uma invocadora. E isso fez Fritz perceber que Souei estava usando clones esse tempo todo, e por isso que ele não conseguia sentir muito bem o poder de Souei, pensando que ele era fraco, mas não, era apenas que aquele nem era seu corpo real. E mesmo sem seu corpo real, foi suficiente para lidar com Ritos e o espírito. Afinal, normalmente, clones são bem frágeis e são dispensados bem facilmente, mas os do Souei estão lutando contra um espírito de alto nível. E isso nos diz basicamente que Ritos também já foi derrotada. E com isso só sobrou Hinata, mas a sua batalha estava além da compreensão de Fritz. E vendo que realmente não tem o que fazer, Fritz pergunta se Alves não se contentaria em apenas passar um tempo ali com ele, mesmo que lutar não tenha utilidade nenhuma e os resultados já estejam cravados em pedra. Bom, seria vergonhoso para ele e para seu orgulho nem sequer tentar fazer isso. Então, para ganhar um mínimo de tempo, e agora no momento é desnecessário, ele chama Alves para uma rodada com ela. Mas já sabemos que tanto Fritz quanto Baku perderam para Alves e para Sofia. Então, no fim do dia, eles também foram soados. E com essas batalhas bem legais que não apareceram no anime, nesse vídeo aqui, você pode aprender mais sobre o conteúdo cortado dessas batalhas, agora conteúdo que era para ter aparecido no anime, mas não apareceu. Principalmente sobre Xion e Rafael, e você precisa ver isso, então clica aí e vai assistir agora. Agora eu fui.